Esta videoaula terá como tema principal o sedimento, sua gênese e características principais. Iremos abordar os seguintes conteúdos: terminologia e classificação genética de sedimentos, critérios de descrição de sedimentos, classificações texturais e mineralógica dos sedimentos terrígenos. A primeira questão, quase existencial da aula é: o que é sedimento? Sedimentos vem do latim sedes, que significa assento, de assentar ou depositar. O fato de algo assentar ou se depositar implica que este algo estava em movimento previamente. Assim, um sedimento precisa, necessariamente, ter sido transportado, e por isso se diferencia dos solos. Isto nos leva a uma segunda questão bastante importante: de onde vem e como se formam os sedimentos. A formação dos sedimentos está associada ao ciclo das rochas, com os processos intempéricos e erosivos atuando sobre os diferentes tipos de rocha, principalmente sobre as áreas continentais. Essas áreas de geração de sedimentos são denominadas de áreas-fontes. Como podemos ver, a intensidade da produção de sedimentos é bastante variável e dependente do clima, relevo e tipo de rocha, mas estudos indicam que a produção total de sedimentos particulados é da ordem de 20 bilhões de toneladas por ano, o que dá uma média de 135 toneladas por quilômetro quadrado por ano. Isto calculado para os materiais particulados, com base nos principais rios do mundo. Uma quantidade semelhante é estimada para o transporte de material dissolvido. Esta enorme quantidade de sedimentos é carreada da área-fonte até as áreas onde predominam a deposição dessa carga sedimentar, que são chamadas de bacias sedimentares. Aqui, em escala global, as bacias sedimentares estão representadas pelos oceanos, mas também há áreas de predomínio de deposição nas zonas continentais, como os lagos, planícies aluviais, campo de dunas, entre outros. Assim, podemos definir três conceitos fundamentais nos sistemas sedimentares: a área-fonte, onde os processos de intemperismo e erosão são predominantes sobre os processos de deposição. Assim, temos como resultado um déficit de matéria, isto é, uma área que exporta sedimentos. Esses sedimentos, oriundos da área-fonte, são transportados até as bacias sedimentares, onde os processos de deposição suplantam os processos de erosão e intemperismo, o que gera um superávit de sedimentos. O nível que separa as áreas de déficit e superávit de sedimentos, ou a área-fonte e a bacia sedimentar, é chamado de nível de base. De forma genérica, em escala global, o nível de base é representado pelo nível do mar, mas em escalas mais locais, pode ser representado por níveis de lago, perfis de equilíbrio, fluviais, entre outros. Os processos atuantes desde a área-fonte até a bacia sedimentar, que em inglês é normalmente depositado como sistema source to sink, são o foco de estudos dos geocientistas especialistas na área de geologia sedimentar, e podem ser resumidos em três questões existenciais para se investigar. Essas três questões, de onde o sedimento veio, que caminho percorreu, como foi transportado e depositado, contemplam diversos estudos básicos em geologia sedimentar, como de proveniência, paleofluxo, paleodeclive, análise de faces sedimentares e paleogeografia. Soma-se a isto as modificações dos depósitos sedimentares na bacia sedimentar, após a deposição pelos processos diagenéticos. A principal fonte de dados para estudos sedimentológicos são, obviamente, os sedimentos, os depósitos sedimentares. No processo investigatório, com o objetivo de desvendar os processos sedimentares que moldaram os depósitos, diversas perguntas são feitas aos sedimentos. Suas feições físicas, texturais e mineralógicas devem ser inquiridas, descritas e, com base em estudos anteriores, com base no atualismo, esses sedimentos são classificados e a sua origem tentativamente desvendada. Com base em grande sistematização de dados, foram propostas classificações, algumas classificações de cunho genético e outras descritivas, como veremos a seguir. As classificações genéticas têm como objetivo separar e identificar os processos formadores deposicionais dos sedimentos e, portanto, carregam uma forte carga interpretativa ou observacional do processo formador. Processos esses que possuem relação com as características texturais e mineralógicas dos sedimentos resultante.
Como no processo investigatório, normalmente olhamos somente para os depósitos, não conseguimos saber sua origem de imediato. Assim, também precisamos de classificações com uma abordagem mais descritiva. Este fluxograma de classificação genética está no livro Decifrando a Terra e é baseado em diversas perguntas a serem inquiridas aos sedimentos, com bifurcações que levam a uma nomenclatura genética. Complicada sim, mas tem vários termos novos aos estudantes, mas que são importantíssimas na comunicação técnica a qual iremos nos acostumar durante o curso. A primeira pergunta a ser questionada é a forma de transporte, se foi com transporte mecânico ou não. Se sim, se o sedimento é uma partícula física que foi transportada e depositada, o sedimento é denominado alóctone. Aqui, por exemplo, com os sedimentos praiais. Caso o sedimento tenha sido transportado por modo iônico, como soluto, e depositado por processos químicos e ou biológicos, o sedimento é denominado autóctone. Aqui, como por exemplo, depósitos de sal em uma lagoa hipersalina. Para os grãos com transporte mecânico, pergunta-se se a força motriz foi explosão vulcânica. Se sim, o sedimento chama-se piroclasto, um ramo que não se bifurca mais aqui nessa classificação. Se não, se o transporte mecânico foi por processos superficiais, como vento, água, em rios, praias, que são processos bastante comuns, chama-se epiclasto. O ramo dos epiclastos dividem-se em dois. Se o sedimento veio de fora da bacia sedimentar, da área-fonte tradicional, como vimos anteriormente, o sedimento é denominado extraclasto ou terrígeno. Se o sedimento foi gerado dentro da bacia sedimentar, ele é chamado de intraclasto. Lembrem-se que na bacia sedimentar predominam os processos de deposição, mas erosão e intemperismo ainda podem ocorrer. E além disso, esse grupo inclui também sedimentos de origem biogênica, de dentro da bacia, mas com transporte mecânico, como por exemplo, os fragmentos de concha. Já no ramo dos autóctones, a primeira bifurcação é sobre a influência ou não da vida no processo de precipitação química. Se a precipitação é puramente química, o sedimento é chamado de ortoquímico. Se teve influência da vida, biogênico. Dentre os ortoquímicos temos os evaporitos, formados em salmouras de águas deposicionais. Aqui, como exemplo, o Salar de Uyuni, na Bolívia. Mas temos como exemplos também a região do Mar Morto e, mais antigamente, no tempo geológico, os depósitos de sal das bacias sedimentares de Campo e Santos. Se a precipitação dos sedimentos ocorre sob influência de águas vadosas, podemos ter os espelhotemas relacionados com cavernas ou caliches, grupos que incluem as crostas com precipitação de carbonatos, formando calcretes, ou óxido de ferro, ferricretes, entre outros. Tanto os espelhotemas e caliches são grupos de menor expressão volumétrica, mas guardam importantes informações sobre paleoclima, por exemplo, com base em análises isotópicas. Os organismos biogênicos podem ser classificados em bioconstruídos, quando os seres vivos constroem um edifício ancorado no substrato. Corais são exemplos de edifícios construídos diretamente pelos organismos. Esse é o modelo de Darwin para a formação de atuóis, a partir de um edifício vulcânico, com os corais se depositando inicialmente nas bordas de um vulcão e com o afundamento do edifício vulcânico inativo, a formação do atual. Esse modelo proposto por Darwin é aceito até hoje. Os sedimentos biogênicos também podem ser classificados como bioinduzidos, quando o metabolismo fotoquímico induz a precipitação química, como o caso dos estromatólitos pelas cianobactérias. Esses depósitos são muito abundantes no passado da Terra, como por exemplo no Proterozoico. Aqui, novamente, o fluxograma total de classificação genética. Destacam-se os sedimentos terrígenos, os biogênicos e os ortoquímicos, por sua abundância e importância no registro sedimentar. Já vimos os principais tipos genéticos de sedimentos e sua nomenclatura. Entretanto, quando encontramos um depósito sedimentar, somente vemos suas características texturais e mineralógicas, composição e, com base nisso, podemos tentar interpretar sua gênese. Assim, a descrição dos sedimentos e rochas sedimentares são baseadas nas suas características, de forma a diminuir a carga interpretativa, que é mais variável. É claro que as características dos sedimentos possuem relação direta com sua gênese.
Assim, vamos agora citar as principais características texturais e mineralógicas dos sedimentos e sua relação com os principais processos sedimentares. A análise da textura sedimentar, que abrange a forma e o tamanho dos grãos, individual ou e em conjunto, é importante para se interpretar os processos de transporte e deposição. Para os sedimentos terrígenos, por exemplo, a textura, ou tamanho do grão, tem direta relação com a energia e viscosidade do meio de transporte. O tamanho dos grãos é classificado nominalmente com base em intervalos granulométricos. O nome do sedimento é dado pelo diâmetro médio dos grãos. Temos as classes principais, como argila, silt, areia e cascalho, com diversas subdivisões internas. O diâmetro médio é o parâmetro estatístico mais utilizado na classificação nominal dos sedimentos. Ele é obtido de forma quantitativa laboratoriamente, por peneiramento ou em equipamentos como granulômetros a laser, mas pode ser estimado em campo por análise comparativa com padrões. Laboratorialmente, verifica-se a frequência de ocorrência de cada intervalo granulométrico, por exemplo, areia fina, muito fina, e geram-se curvas de distribuição granulométrica, como essa, ou curvas cumulativas, como essa daqui. Com esses dados é possível determinar o diâmetro médio, que tem relação com a energia média do meio de transporte, e outros parâmetros estatísticos também podem ser obtidos, como o desvio padrão, assimetria e curtose, esse último atualmente em desuso. O desvio padrão é critério muito utilizado na classificação dos sedimentos e é relacionada à variabilidade do tamanho dos grãos em relação à média, estatisticamente falando. A classificação nominal é baseada em intervalos determinados de desvio padrão. Normalmente temos muito bem selecionado, moderadamente selecionado, a mal selecionada. Por exemplo, aqui o desvio padrão e a sua relação com relação à média. Já a assimetria indica se a curva de distribuição granulométrica desvia de uma distribuição normal e apresenta excesso de finos ou grossos. Já a curtose é um parâmetro estatístico que descreve a forma do pico da curva de distribuição granulométrica. Tá? Ambos, assimetria e curtose, são parâmetros praticamente impossíveis de se estimar visualmente, então não são utilizados em classificações de campo ou análises mais corriqueiras. Sedimentos também podem ser classificados com relação à forma individual dos grãos, esfericidade e arredondamento. Tais características têm relação com a viscosidade do meio de transporte sedimentar, tempo de retrabalhamento e mineralogia, dureza, hábito, clivagem dos minerais. Além da textura, outra forma de classificação de sedimentos é com base na sua composição ou mineralogia. De forma geral, a divisão clássica da sedimentologia entre os sedimentos terrígenos, alóctones e epiclastos, normalmente, mas não somente, compostos por silicatos, como quartzo, feldspato, e os carbonatos. Essa divisão está inclusive na nossa disciplina, onde trabalhamos primeiro a sedimentologia dos terrígenos e na segunda metade do curso dos carbonatos. Nesta videoaula vamos abordar os terrígenos. Os sedimentos terrígenos são alóctones epiclastos, assim passaram por processos sedimentares desde a sua rocha-fonte, na área-fonte, até a sua deposição na bacia sedimentar. Os processos atuantes determinam a textura dos depósitos, mas também a sua composição. O clima e a tectônica têm relação direta com os processos intempéricos de erosão, que modificam a composição mineralógica da rocha-fonte. A composição do sedimento tem relação direta e óbvia com a composição da rocha-fonte. Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares possuem composição bastante variadas e que irão se repetir nos depósitos resultantes. A geologia da área-fonte, por sua vez, tem relação direta com o contexto geotectônico. Assim, a classificação mineralógica dos depósitos sedimentares é um elemento muito importante na investigação das questões sedimentológicas. Várias classificações já foram propostas, vamos ver algumas. Uma das primeiras e mais famosas é essa de Dott, de 1964, popularmente chamada de Toblerone. Ela mistura dois critérios, textural, pela proporção de matriz, aqui nesse eixo,
e mineralógico pela composição do arcabouço, aqui nesse diagrama ternário. Esclarecendo aqui que arcabouço são os grãos de areia ou cascalho que compõem o depósito, enquanto que matriz é a porção fina, silt e argila deposicional. Dependendo da porcentagem de matriz, o depósito pode ser classificado como lamito, mais de 70% de finos, arenito, menos de 10% de finos, ou wakes, com proporção intermediária de finos. Wakes, em inglês também grey wakes, grey de cinza, é traduzido como grauwacas em português. Os wakes e arenitos podem ser subclassificados de acordo com a proporção entre os elementos do arcabouço, esses quartzo, feldspato e fragmentos instáveis ou fragmentos líticos. Outra proposta de classificação de arenitos, também baseada na proporção de quartzo, feldspato e fragmentos líticos dos grãos do arcabouço, é a proposta de Dixon e Sucek. A grande diferença aqui é que a nomenclatura ela não é descritiva, mas interpretativa de acordo com o ambiente geotectônico da bacia sedimentar e da área-fonte, por exemplo, arcos magmáticos, orógenos reciclados. Aqui uma versão traduzida dessa proposta, que procura relacionar diretamente a composição mineralógica com a proveniência tectônica. Essa classificação, que veremos em detalhe mais para frente no estudo dos arenitos, tem propósitos bastante específicos e, por isso, deve ter-se cuidado com seu uso nas fases iniciais de estudo, que devem ter foco descritivo e não interpretativo. Para as classificações descritivas, há uma grande variedade de propostas, principalmente na década de 40 a 60. Essa grande variedade trouxe também sérias ambiguidades para alguns termos como arcósio e grauwacas, ou grey wakes e wakes, cujas definições variaram grandemente ao longo do tempo. Assim, trabalhos mais recentes propõem classificações mais diretas e sugerem o abandono de termos como grauwacas e arcósios, que vocês encontrarão em profusão em trabalhos mais antigos. Aqui uma proposta de 2016 do Garzanti, no qual os componentes do arcabouço, com mais de 10%, entram no nome em ordem de abundância. Por exemplo, areia ou arenito quartzo-feldspático, ambos quartzo e feldspato, ocorrem com mais de 10% de volume, e o feldspato é o mais abundante. Para dar um nome a um sedimento terrígeno de forma descritiva, utilizamos as várias classificações nominais baseadas na textura e composição. Como as características texturais, físicas são mais facilmente percebidas, especialmente o diâmetro médio, ela dá o nome principal. O nome pode e deve ser complementado com outras características texturais e composicionais. Como exemplos temos areia média bem selecionada quartzosa, silt avermelhado, areia fina mal selecionada angulosa litofeldspática. Destaco alguns temas e capítulos de livros que julgo importante e devem orientar os estudos futuros sobre o tema de hoje. Entender os diferentes tipos de sedimentos e sua gênese, as principais propriedades texturais de sedimentos terrígenos e os diferentes critérios de classificação textural e mineralógica e nomenclatura dos sedimentos terrígenos. Este é o meu contato e qualquer dúvida ou sugestão pode entrar em contato comigo por e-mail.